Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Isso manda, gente. Pense. Né? 1 Samuel, capítulo 1. Tomar uma água. Vamos ler a partir do verso 1. Na verdade, verso 12. Vamos ler do verso 12. 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco sobre Ana nessa tarde. Ana, se você não sabe, o significado do nome Ana significa cheia de graça. Eu não sei se você, eu já falei isso aqui algumas vezes, já fiz a pergunta, mas você que nunca ouviu vai ouvir de novo. Eu não sei se você conhece ou convive com pessoas que são assim, fora de série, pessoas excepcionais, pessoas extraordinárias que você admira e fala: uau, como é que fulano é guerreira, como é que fulano passou por mais essa situação difícil. Tem pessoas que são assim, excepcionais e admiráveis. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que é admirável de você olhar e falar: uau. E não digo só de pessoas famosas, não, estou falando de pessoas no dia a dia, pessoas que convivem com você, pessoas que já enfrentou por um monte, passa ou já passou por uma série de situação, tinha tudo para estar prostrado e reclamando, mas você olha e fala: uau, eu quero, puxa vida, a fé dessa pessoa me toca, né? E a pessoa ela acaba se tornando uma referência. Na verdade, o que torna uma pessoa experiente ou excepcional é como ela lida com a crise no momento que ela chega, porque pessoas fora de série são formadas em situações fora de série, pessoas excepcionais são formadas em situações excepcionais, em crises assim que parece que vai além do que você pode suportar. Então são desses momentos, essas fornalhas, essas crises, essas frustrações, essas esperas longas é que formam pessoas valentes e guerreiras e determinadas. Amém? Você admira uma pessoa e você às vezes resume essa pessoa na foto que você vê, ou na função que ela exerce, ou no palco quando você vê ela exercendo o seu trabalho, seja em qualquer lugar onde a pessoa se desponte, você olha e às vezes deseja simplesmente aquilo, mas há algo, há todo um processo que levou aquela pessoa a estar onde está e ser quem ela é. Então, pessoas excepcionais são geradas no ventre da adversidade. Eu vou repetir. Pessoas excepcionais são geradas no ventre da adversidade. Grandes líderes, por exemplo, surgem em momentos difíceis.
Na verdade, em momentos difíceis, em momentos de crise, muita gente arruma a mala e vaza, poucos são os que ficam. Já falei isso aqui há pouco tempo, muita gente profetizou a mudança do Brasil, mas quando o cenário ficou feio no Brasil, pegou a sua malinha e foram morar fora do país. Algumas vozes proféticas se retiraram, porque o negócio começou a ficar complicado, os crentes começaram a ser perseguidos, então de repente se retiram, mas aqueles que ficaram, encaram momentos de crise, Deus os levanta, a fé é fortalecida, sabe? Aí a pessoa, como é que pode? É porque ele não recuou, ele não desistiu, ele ficou quando a chapa esquentou. Eu não sei se você está vivendo um momento na sua vida, áreas da sua vida, em que a situação está assim, você está sendo espremido por todos os lados. Eu quero que você entenda que Deus está forjando você. Quem crê nisso, dá glória a Deus aí. Diga assim: eu não vou fugir. A situação de Ana era complicada, porque a Ana, naquele tempo, as famílias tinham que subir a Jerusalém uma vez por ano, para levar o sacrifício, a oferta, e o sacrifício pelo pecado da família, e eles tinham que subir, e Ana subia, e ela subia angustiada, porque ela subia debaixo de afronta, debaixo de palavras que a denegriam, porque ela tinha um sonho de ter filho. Todo mundo que casa, né, você sabe que a vida ela é um ciclo. Quando você chega na juventude e pergunta: não vai namorar? Não está namorando ninguém. Aí você começa a namorar, qual é a pergunta? Vai casar quando? Quando você casa, quando é que vai ter filho? As pessoas criam expectativas, e é um ciclo da vida. Você namora, você casa, vem os filhos. Esse é o ciclo natural, mas com Ana não acontecia. Ela casou, mas os filhos não vinham. Ela tinha sua madre fechada, mas era ela, o nome dela significava cheia de graça, e de repente ela questionava: mas que graça é essa? Mas se você analisar bem, Ana tinha graça. Ana casou com um homem que a amava, Ana casou com um homem que a respeitava, Ana casou com um homem que a valorizava. Porém, só tinha uma coisa: ele não era Deus. Ele não era Deus, ele não tinha como dar um filho para ela, porque quem decide pela vida é Deus. Só que você imagina, naquela época era permitido concubina. Quando a mulher não gerava, o marido ele era autorizado, ele podia ter uma outra mulher para que desse filhos para eles. Quando você pensa assim, que na Bíblia a questão do concubinato e de mulheres e vários filhos, é porque naquela época, quanto mais volume de gente, de homens você gerava, mais forte você se tornava. Então por isso que os clãs da família existiam, por isso que tinham famílias, e principalmente filhos homens era muito valorizado, porque ali a família, quando gerava-se muitos homens, se tinha muitos filhos, eles iam criando os seus próprios exércitos, as suas próprias defesas. E aí, só que quando Ana chegava o período de subir para Jerusalém, todo mundo arrumando a sua mala, diz a Penina, que era concubina, que era como se fosse a sua concorrente ali, e ela arrumando a sua mala, e Penina arrumando a mala dela, a mala das crianças, da outra criança, um monte de filho, e ela olhava e não tinha nenhum, e provavelmente Penina olhava para ela e falava: olha aí, sua inútil, sua amaldiçoada, eu tenho um monte de filho, você é a esposa, eu sou a concubina, mas você é a esposa, e você não tem nenhum, e eu tenho um monte de filho. Então ela ia para a casa do Senhor, debaixo dessa afronta. Você imagina, por anos após anos, indo para a casa do Senhor, debaixo de afronta. Tem gente que para vir para a casa do Senhor, ele escuta a afronta do pai, a afronta do marido, a afronta do vizinho. Lá vai você ir para a igreja dar dinheiro para pastor, lá vai você para a igreja para não ter nada para fazer, lá vai você para a igreja perder o seu tempo, lá vai você para a igreja e continua vendo teu marido bêbado, lá vai você para a igreja e teu filho continua nas drogas, lá vai você para a igreja, mas continua ferrado financeiramente, lá vai você para a igreja e nada muda. Lá vai você para a igreja, você continua não prosperando. Lá vai você para a igreja e as coisas não acontecem na sua vida. E eu não estou na igreja, mas eu estou aqui, ó. Eu tenho meu carro, eu tenho aqui, eu tenho a minha turma e tudo, e sou feliz. Essa pessoa que está falando isso para você só não sabe que ela está falando com alguém que é excepcional. E Ana chega no templo
Para piorar a situação, aquele que tinha que abraçar e dizer para ela: minha filha, fica tranquila, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. A primeira palavra dele, quando olha aquela mulher prostrada, é falar: tá cedo já tomou todas. Eu vejo essa mulher, lá vem Eucana, lá vem Penina, e lá vem a esposa de Eucana, olha lá, porque diz que ele a observava de longe. Ele a observava, e o clamor dela, a tristeza e a angústia era tão profunda que... Você já orou assim? Não. A gente está aqui em família, a gente pode trocar uma ideia, não tenha vergonha não. Você já esteve tão angustiado a ponto de não sair? Senhor, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais o que pedir. Você está ouvindo o sussurro porque eu estou com o microfone, mas imagina sem microfone me ver. Quem não entende? E naquela época o templo estava todo zoado, o sacerdote Eli já não conseguia mais discernir as coisas de Deus. Então ele olhou, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: está bêbada. Está bêbada. Ô minha filha. Aí vem, né, o sacerdote, o pastor da igreja. Tem juízo não de entrar na casa do Senhor bêbada? Essas horas. Já está bêbada. Na verdade, aliás, nesse texto, é um dos textos onde muitos teólogos especulam-se que foi o primeiro relato do orar em línguas. Foi com Ana, né? Ela não tinha o que falar, então ela começou a orar em línguas. Então o sacerdote, ele achou que ela estava mais doida mesmo. Porque o sacerdote Eli, naquela época, ele já não ouvia mais a Deus. Você vai ver isso que vai se desenrolando depois, no capítulo 2, Engraçado que... Deixa quieto, uma coisa de cada vez. O templo estava corrompido. A glória de Deus, a lâmpada do templo estava quase apagando, porque ninguém estava trocando o óleo. A unção era velha. A lâmpada não podia apagar, era um mandamento lá em Levítico, vai dizer: a lâmpada não pode apagar. Precisava que se levantasse alguém para fazer a manutenção do lugar santo, de alguém que amasse a presença, de alguém que cuidasse da casa. Deus estava procurando, mas o pastor estava corrompido, a liderança estava corrompida, os filhos dos sacerdotes corrompidos, o sacerdote não via mais a Deus, e Deus procurando alguém não achava. Então ele falou: eu não estou achando, então eu vou fazer. E eu vou tirar justamente de alguém que acha que é uma rejeitada, que é impossível tirar algo bom dali, que acha que foi esquecida. Enquanto julgavam a oração de Ana, Deus estava gerando no céu aquilo que Ana iria manifestar na terra. E já fui para o final da mensagem. E Samuel era a resposta de Deus para acabar com a corrupção e com o pecado dentro do templo. A rejeitada foi usada para gerar aquilo que Deus estava preparando para trazer um novo tempo de glória, de unção, de restauração. É isso. Ele faz. Quando ele não acha, ele procura. Quando ele não acha, ele faz. Porque ele é o Deus do haja. Não se preocupe com o que está faltando na sua vida, porque o que falta, Deus faz. Agora, existem níveis de graça. Não significa que porque Ana não tinha um filho, ela não tinha graça. Como eu falei, ela tinha um marido, ela tinha uma casa, ela tinha alguém que a amava. Isso também é graça. Ela era uma mulher que o marido cuidava dela, e isso também é graça. Só que havia algo que estava incompleto na sua vida, e Deus é um Deus de coisas completas.
Na verdade, como você lida com a perseguição, como você lida com a resistência, como você lida com a aflição, é que vai revelar através de você um guerreiro que você é. Então, se você está sendo resistido, se você está sendo perseguido, se você está sendo afligido, você pode glorificar a Deus. Davi vai dizer no Salmo 119, verso 71 o seguinte: foi bom ter sido afligido, pois se não tivesse sido afligido, eu não teria conhecido a glória, a bondade e o poder do Senhor. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite: somente os afligidos deem glória a Deus aí. Somente quem já foi afligido dê glória a Deus. Somente quem já foi perseguido dê glória a Deus. Somente alguém que já foi desacreditado dê glória a Deus. O salmista diz: foi bom eu passar por isso tudo. Se eu não tivesse sido afligido, perseguido, mal compreendido, julgado, eu não teria conhecido o favor, o poder, o milagre, o livramento do Senhor. Aleluia. E pior que às vezes o sucesso de outra pessoa agrava a nossa frustração. Porque o ser humano trabalha com comparação, né? É muito ruim. A comparação ela é injusta e não agrada a Deus, mas é normal você olhar para alguém e falar: Senhor, eu te sirvo há 10 anos. Fulano chegou ontem. Estou casado há 20. Fulano tem um ano de casado. Já está grávida. Ou me formei há 5 anos, não consigo emprego. Fulano se formou há 1 semana e já está com contrato assinado. Às vezes você vê o sucesso do outro, o crescimento do outro, vai agravando a tua frustração. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não se esqueceu de você. Deus é um Deus que trabalha no tempo dele. E porque, meu Deus, meu Deus, às vezes é saber que você já está com 40 anos e nada mudou. E o cara de 20 já está fazendo um monte de coisa. É você olhar e falar: não esperava estar vivendo o que eu estou com 35. Quando eu tinha 15, eu esperava estar com 35 de outro jeito, de outra maneira. Com 50 de outra maneira. Eu não esperava estar passando pelo que estou nessa fase da vida. Mas esses tipos de cutucões, sabe, como Deus às vezes te cutuca na sua zona de conforto e te impede de se satisfazer, de ficar onde você está, e te faz implorar para ser levado para um próximo nível. Degraus. O caminho com Deus é para o alto. Vamos embora, rompendo, crescendo. Ana, tudo bem, eu sou grata, mas tem algo ainda que não está completa em mim. Talvez esse possa ser o teu clamor nessa tarde e noite. Você precisa ser grato a Deus pelo que você viveu até hoje. A gente precisa valorizar as coisas que nós temos, ainda que nós não estejamos onde nós sonhamos estar, mas você está no meio de um processo. Amém? E você precisa também reconhecer a graça de Deus na sua vida. Mas existem níveis de graça, outros estão vivendo num nível maior de graça, mas a graça ela existe para todos, e Deus vai tratando com indivíduos, cada um ele trata de uma maneira, de um jeito. A questão é que Deus hoje talvez está cutucando você, e você está numa zona de incômodo, você está no lugar do incômodo. É Deus dizendo: você vai passar para um próximo nível, para uma nova etapa, para uma nova estação da sua vida, meu Deus. Amém, queridos? Uma nova estação, um novo tempo de Deus está chegando sobre a tua vida. Ela tem as suas necessidades supridas, você tem as suas necessidades supridas, e às vezes você não agradece a Deus por isso, porque você só consegue focar no que não está funcionando em você. Eu quero apenas te convidar nessa hora: você consegue olhar para o que está funcionando? Espera aí. Olhe para a sua vida, para aquilo que está funcionando, e agradeça a Deus. Está fraco demais. Você almoçou hoje? Você dormiu hoje? Você está aqui sentado agora? Você está vestindo uma roupa?
você tem água para beber, você tem pessoas que se importam com você, e você não pode agradecer a Deus por isso. Você não pode ficar, às vezes você tem numa plateia de 100 pessoas, 98 pessoas te aplaudem, 2 te vaiam. Tem gente que esquece das 98 que estão com ele e fica focado só naquelas 2 que não gostam dele. Nunca você vai ser unanimidade, querido. Sempre vai ter alguém que vai falar mal de você, que não vai te compreender, que vai te julgar, que vai tudo, mas sempre vai ter, Deus vai levantar também uma multidão para estar com você, para abraçar você, para caminhar com você. Então, valorize o que está funcionando, valorize quem te ama, sabe? Seja grato a Deus, porque tem pessoas que te amam. Meu Deus do céu. E tem certas pessoas que não entendem, porque elas acham que você tem todo o poder. Porque elas veem você fluindo numa área e acham que você pode fluir em tudo. Elas veem você cantando e acham que você é bom em tudo. Elas veem você exercendo o seu papel, ou rindo aqui na igreja, ou exercendo o seu ministério, ou no seu trabalho, a sua profissão, e acham que você é bom em tudo. Não, e você não precisa carregar esse peso de ter que ser bom em tudo. Reconheça os seus limites, mas não se acomode por causa deles. Tem um livro muito bom também do John Manson que diz: redescubra os seus limites e esqueça-os, que fala do desafio de romper também, de sair da zona de conforto, mas conhecer as suas limitações. Você precisa conhecer. Então, Ana, ela é vista nesse lugar da improdutividade, e por causa disso ela se coloca num lugar de dor. A graça que Ana tinha era diferente de uma graça que a Penina tinha. Penina tinha muitos filhos, mas a graça, embora Ana tinha um marido que a amasse, um marido que a tratasse bem, que fazia tudo por ela, mas ela ali estava com seu ventre fechado. Mas quando Deus fecha algo, Ele fecha por um propósito. E aqui, resumindo bem a mensagem, você sabe que a Bíblia não fala os nomes dos filhos de Penina. Você não entendeu? Procura aí ver se a Bíblia acha, se tem os nomes dos filhos de Penina. Teve, sei lá, 10 filhos, 9 filhos, sei lá. E a Bíblia não fala o nome deles. Mas um filho que Ana gerou, chamado Samuel. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu quero que você entenda que a aflição te ensina a orar. Melhor professor de oração se chama problema. Melhor seminário de oração se chama luta. Se chama aflição, perseguição. Outro professor de oração também excelente se chama filhos na adolescência. Se você ainda não sabe como orar, querido, deixe seu filho entrar na adolescência, que você vai aprender rapidinho a orar. Quando seu filho chega na adolescência, você se descobre, daqui a pouco você está dando seminário de oração, porque você vai ser impelido a desenvolver uma vida de oração. E os problemas te levarão a orar. A sua limitação te levará a orar. E você vai começar a orar em lugares menos prováveis. Você vai orar na academia, você ora no ônibus, você ora no carro, você ora na rua, você ora lavando roupa, você ora em todos os lugares, porque você lembra que algo não está completo em você. Só que Deus é um Deus de coisas completas, e aquilo que está faltando é exatamente onde Deus entra. Deus entra quando a tua condição não pode fazer nada, quando os teus contatos não podem fazer nada, quando o teu marido não pode fazer nada, quando o teu cartão não pode fazer nada, quando o teu gerente não pode fazer nada, os teus amigos não podem. Deus fala: agora eu entro.
Agora eu entro na tua vida. Então eu quero que você entenda isso. Você está sendo forjado, você está sendo formado, transformado em um guerreiro de oração, porque certas lutas na tua vida estão te empurrando para o altar, para que você desenvolva uma vida de oração. Interessante é que Ana ora ao Senhor e ela faz um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele, eu vou devolver ele ao Senhor. E ela cumpre exatamente. Deus responde a sua oração. Samuel nasce. E quando ele está com 8 anos, ela vai ao templo. Imagina só, você levar ao templo como oferta aquilo que você tanto pediu a Deus. Isso aqui é um grande exemplo para nós. Porque tem muita gente que faz votos ao Senhor e depois dá desculpa para não cumprir. Lembra que eu falei que o templo, nessa época, estava vivendo a pior fase de liderança no templo? Sacerdote corrompido, os filhos do sacerdote metidos com prostituição, com adultério, com roubo, com engano. Então ela podia: eu levar o meu filho para o templo? Senhor, acho que vou mudar de ideia. Aquela igreja para o templo, eu entregar a minha oferta naquele lugar. Quero que você entenda o seguinte: com sacerdote cuida Deus. Cumpre o teu voto. Ana não deu desculpa. Ela confiou a oferta dela num lugar onde não estava como tinha que estar. Mas foi justamente aquele menino, foi criado para aquele propósito. Porque ali estava se levantando, ali tinha uma geração que viveu um Icabode. A geração de Eli viveu um Icabode. Que palavra é essa, pastor? Icabode significa: e foi-se a glória de Israel. Deus rejeitou aquele povo e eles perderam a arca de Deus, que representava a presença de Deus numa guerra. Eles perderam a primeira batalha. Vocês podem ler no capítulo 4 depois. A primeira batalha, 4.000 homens morreram, porque eles não tinham levado a arca para a guerra. Na segunda vez eles falaram: perdemos porque não levamos a arca. Levaram a arca. Só que não adianta usar símbolos que remetem a Deus e ter uma vida torta. Não adianta andar com a Bíblia como se fosse um desodorante embaixo do seu braço e não ter compromisso com a palavra. Não adianta ir para eventos evangélicos, fazer campanhas em igreja A, B ou C e não ter compromisso com a palavra. Não adianta querer dizer que sabe todos os repertórios que tocam nas rádios evangélicas e não ter compromisso com a palavra. Aquele povo falou, o exército de Israel falou: nós perdemos a batalha porque não levamos a arca. Levaram a arca, tomaram uma coça pior ainda, perderam 30.000 homens e ainda por cima perderam a arca. E Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, morreram nessa batalha. E quando a notícia chega para Eli que a arca, ele chorou quando os filhos, soube que os filhos morreram, mas quando ele soube que a arca foi perdida, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Nesse contexto está Samuel. Porque antes disso acontecer, você lembra da história? No capítulo 3, Samuel está deitado e ele ouve uma voz: Samuel. Ele corre no quarto de Eli: me chamou, sacerdote? Eli: não, é que eu ouvi uma voz, alguém chamou meu nome, achei que fosse o senhor. Não, foi não, vai dormir. Samuel volta. Antes que a lâmpada se apagasse, Samuel: oi, Eli. Oi, sacerdote, o senhor me chamou? Não, Samuel, não chamei. Ele volta, deita de novo.
Terceira vez: Samuel. Aí ele volta para Eli: o sacerdote, o senhor está brincando comigo? Eli: Samuel, já sei o que está acontecendo. Eu já ouvi essa voz um dia. Eu já entendi o que está acontecendo. Hoje eu não ouço mais. Mas quando você ouvir de novo, você fala. Responde assim: fala, que o teu servo ouve. Samuel voltou, deitou, e a voz: Samuel. Ele respondeu: Senhor, fala, que o teu servo ouve. E ele ouviu uma mensagem, ele ouviu um recado de Deus para transmitir a Eli, dizendo que Deus estava removendo o sacerdócio dele. A mensagem foi dura, porque Deus disse para Eli: você fala para Eli que ele tem honrado mais os filhos dele do que a minha presença. E por causa disso, a aliança que eu tinha com ele, perpétua, da família dele ter sacerdotes perpetuamente, eu estou cancelando hoje. Olha que coisa séria. Precisava de alguém para ser essa ponte, e Ana foi usada para gerar Samuel. O que você vai gerar? O que você está gerando? De repente você está vivendo a agonia da demora, mas Deus está falando: eu não estou fazendo coisas em quantidade, eu estou fazendo coisas que serão eficientes. Eu estou gerando em você situações, oportunidades, sonhos que vão ser eficientes. Não é para você ficar se gabando e se exibindo, mas vai haver um resultado que vai mudar cidades, igrejas, famílias. Ei, Deus está começando uma operação Lava Altar. Eu aprendi essa com o Isaac, gente, tem que dar o crédito. Hoje eu estava vindo com o Isaac para a igreja, ele: pai, Deus tinha que fazer uma operação Lava Altar no Brasil. Não tem a Lava Jato, agora tem que ter a Lava Altar. Eu falei: Isaac, gostei disso, eu vou usar isso. Deus está fazendo, Deus começou uma operação Lava a Igreja, Lava Altar. É hora da gente ser distinguido pelo Deus que nós servimos, não pelo talento que temos, mas pela presença que está sobre nós. Então Deus está gerando e levantando homens e mulheres no espírito e na unção de Samuel. Meu Deus, meu Deus. Ana se destacou na sua oração. Eu estou tendo que pular um monte de coisa aqui. E ela devolveu o Samuel no templo. E Samuel foi o homem que Samuel, depois ele se tornou o principal profeta de Israel. Quando Saul se perdeu, ele que foi lá dizendo: o Senhor te rejeitou. Ele ungiu a Davi como rei. Tudo começou com uma mulher angustiada na igreja. A tua aflição está gerando algo. Filhos gerados na dor não se perdem. Filhos, eu digo aqui para homens e para mulheres, porque você, quando gera, todos nós geramos, homens e mulheres, geramos na mente, geramos no coração, geramos no nosso interior, sabe? Você tem derramado suas lágrimas, você tem, sabe, não entende porque certas coisas não destravam na sua vida. Eu quero que você entenda que existe algo sendo gerado da parte de Deus no teu interior, e vai nascer a qualquer momento. A qualquer momento Deus já veio na tua direção. Vai ficando em pé no seu lugar.